A paz do Senhor, gente. Sou Samuel Vieira. Estou aqui no vídeo 2 dessa maratona que se chama Começando uma Célula. E para você que ainda não me conhece e que ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo, eu te convido a assistir nosso primeiro vídeo que falava sobre estabelecendo um propósito. E hoje nós vamos entender, a pergunta que ficou no ar no primeiro vídeo foi: mas qual é o propósito central de uma célula? Para nós iniciarmos uma célula, nós precisamos entender que a célula ela tem um propósito central. Samuel, eu não sei nem o que é uma célula, porque aqui na minha igreja nós trabalhamos com pequenos grupos. Por exemplo, na minha igreja, na igreja a qual faço parte, Igreja Assembleia de Deus do Campo de Coraci, aqui em Belém do Pará, nós trabalhamos com grupos missionários, ou como nós chamamos, GM. Mas talvez aí na sua igreja, na sua denominação, você trabalha com pequenos grupos ou com célula. Então, na maioria trabalham com célula, eu gostaria de falar para você que você está no vídeo certo. E hoje nós vamos entender qual é o propósito central de uma célula. Ok? Bom, para iniciarmos este vídeo, eu gostaria de falar para você que nós, para iniciarmos uma célula, para iniciarmos esse projeto, nós precisamos ter em mente qual é o propósito central de uma célula. O propósito central de uma célula não é reunir cristãos que já têm muitos anos que estão na igreja. Nossa, Samuel, isso é pesado, mas é uma realidade. O propósito central de um pequeno grupo, de um grupo missionário, de uma célula, não é reunião de irmãos que já aceitaram a Jesus. Esse não é o propósito central. Aí você está se perguntando, assistindo este vídeo, então já comecei errado, eu já estou planejando errado. Pois é, o propósito central de uma célula não é, repito, não é reunião de irmãos, seja de jovens, seja de homens ou mulheres adultas. Não, o propósito central de uma célula é ganhar novos cristãos. E ganhar, consolidar e enviá-los, para assim ganhar também outros novos cristãos. Então eu já respondi basicamente a pergunta, que o propósito central de uma célula é ganhar novos cristãos. Só que esse ganhar está baseado em um trilho. Eu vivi isso e gostaria de compartilhar para vocês. Eu, Samuel Vieira, vivi isso e gostaria de compartilhar para vocês. Pois lá no começo eu tinha a mentalidade de reunião de jovens da igreja, ou reunião de irmãs da igreja, ou reunião de homens da igreja, e por aí vai. Só que com o decorrer do tempo eu entendi que o propósito central de uma célula não é este, e que eu estava fora deste propósito. O meu propósito era crescer, era fortalecer novos cristãos. O que eu estava fazendo era uma reunião de crentes, mas não uma célula, não um pequeno grupo, não um grupo missionário, porque o propósito central é ganhar novos cristãos. Mas esse ganhar está fundamentado em um trilho da seguinte pergunta, firmado na seguinte pergunta: para quem eu ganho essa nova criatura que será gerada, consolidada, formada através de uma célula? Primeiro, eu ganho para mim, através do relacionamento. Eu preciso ter essa ideia que eu estou formando uma célula e primeiro eu vou ganhar esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem, para mim, através do relacionamento. Eu preciso me relacionar com esta pessoa, eu preciso me tornar íntimo dela, ela precisa confiar em mim e eu preciso confiar nela. Ela precisa ser minha amiga e eu amigo dela. Então, eu ganho através da célula. Primeiro, para mim, para a minha rotina, onde essa pessoa vai ganhar o meu bom dia, onde esta pessoa vai me mandar um bom dia. É interessante que através da célula nós fazemos novas amizades.
E aí está a base. Eu ganho primeiro para mim. Segundo, eu ganho para a célula, para o grupo. Eu já ganhei para mim. Esta pessoa já ficou íntima. Já posso ir na casa dela para orar por ela. Já posso conhecer os seus pais. Já conheço a sua família, pois ela já tem intimidade comigo. Mas agora eu estou levando ela para o grupo e ela se encontra ainda com dificuldade de se relacionar com o grupo. Então a minha responsabilidade agora, nesse segundo ponto, é ganhar esta pessoa para o grupo, para a célula, para o grupo, para a célula. Porque uma vez que eu faço isso, esta pessoa já não vai só se sentir a minha amiga, mas também amiga dos demais componentes da célula, daquelas pessoas que estão indo para aquela reunião. Então, nesse segundo ponto, nós precisamos entender que eu ganho também para o grupo, eu ganho também para a célula. Terceiro, você vai ganhar esta pessoa para a igreja. Como assim, Samuel? Eu vou ganhar esta pessoa para a igreja? Porque a célula, ainda que esteja fora da igreja de uma maneira física, ela está fora da igreja, porque ela não está no templo da igreja, templo, mas está numa casa fora da igreja, fisicamente falando, mas a célula faz parte da igreja. É como nós chamamos aqui no Pará de Igarapé. Não está no rio, mas é uma vertente do rio. Sai do rio para gerar água, vida em outro lugar. Mas isso não quer dizer que não faz parte do rio. Então a célula, mesmo que não esteja fisicamente dentro da igreja, esteja numa casa, ela ainda faz parte da igreja. E eu, como líder de célula ou como componente de uma célula, antes de abrir esta célula, eu preciso entender que eu preciso ganhar esses novos cristãos, esses visitantes, também para a igreja, para que eles conheçam o meu pastor, para que eles conheçam meus irmãos em Cristo, para que haja um relacionamento. Não pode existir esta distância, esse distanciamento da igreja e da célula. Ainda que haja uma distância física, mas o meu pastor, o meu líder, precisa ter uma relação, assim como os meus componentes de célula, os meus visitantes, precisam ter uma relação com a igreja. Então, nesse terceiro ponto, nós precisamos ter em mente, nós vamos ganhar essas pessoas também para a igreja, convidando elas para os cultos de domingo, convidando elas para os cultos de ensino, para as reuniões, seja da escola bíblica, seja qual reunião que estiver tendo na igreja, você vai convidar esta pessoa para fazer parte, você vai motivar ela. Vamos conhecer a nossa igreja, vamos conhecer os nossos irmãos de outro grupo, de outra célula. Nós vamos também nos relacionar de modo que essa pessoa também vai ser ganha para a igreja. Quarto e último ponto que eu gostaria de falar para vocês é que também nós ganharemos este novo cristão, esta nova criatura também, principalmente para Jesus. Nós precisamos apresentar Jesus para ela. Nós precisamos pregar sobre Jesus, compartilhar sobre Jesus, sobre os seus milagres, sobre as suas maravilhas nas nossas reuniões. E em todo final de reunião, nós vamos estar falando sobre Jesus e vamos perguntar se tem alguém que quer se reconciliar ou aceitar Jesus. Porque o intuito central desta célula é ganhar esta pessoa para Jesus. Claro que estes 4 subtópicos que eu apresentei a você pode acontecer na sua célula em ordem separada ou ordem diferente. Talvez você ganhou primeiro para Jesus, depois ganhou para você, depois ganhou para a igreja e por último ganhou para a sua célula, ou pode estar aí em diferentes lugares, né, em outra ordem, esses tópicos, mas eles irão acontecer e você precisa ter essa mentalidade. Então, gente, nesse vídeo de hoje, de agora, que você está me assistindo, nós vamos ficar com essa mentalidade. O propósito central de uma célula é
ganhar. Eu preciso ganhar novas pessoas, novos jovens, novos homens e novas mulheres para o reino, para que nós venhamos avançar. A igreja chegará em lugares onde ela não consegue chegar através de uma célula. Bom, você já estabeleceu o propósito e esse seu propósito está firmado no propósito central de uma célula? E aí, me responda. Já estabeleceu o propósito e agora esse seu propósito está baseado, está firmado em um propósito central que é ganhar de uma célula? Se você já tem isso estabelecido, formado, projetado na sua mente e no seu coração, você passará pelo terceiro estágio. Qual é o terceiro estágio? Como eu vou começar uma célula se eu não tenho uma equipe? Como eu devo escolher esta equipe? É a pergunta que eu vos faço. Mas este assunto nós só vamos descobrir no próximo vídeo. Eu me chamo Samuel e nós estamos falando sobre como começar uma célula.